Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 9, apenas o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, te louvamos, adoramos o teu nome, te agradecemos por tua santa palavra, ó Pai, que tem edificado o teu povo no decorrer das gerações. Te louvamos, Pai, porque por ela nós somos instruídos pelo Senhor. Tudo o que nós sabemos, ó Pai, acerca de ti e do teu plano, da tua obra, nos foram revelados pela tua santa palavra e nós te somos gratos por isso. E te louvamos também pelo teu Santo Espírito, que é quem faz que nós entendamos a tua palavra e é quem aplica a tua palavra no nosso coração. Ó Pai, nós te pedimos que nesta noite o Senhor fale com cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós mais do que nós mesmos e sabe exatamente aquilo em que nós devemos ser edificados e exortados nesta noite. Fala conosco, portanto, ó Pai, para que nós nos aproximemos de Ti em comunhão e sejamos edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Há poucos anos eu fui em uma comemoração de Natal na escola dos nossos filhos, uma escola anterior, e eu fiquei bastante espantado em ver uma apresentação de Natal em que o nome de Jesus não foi mencionado nenhuma vez. Uma longa apresentação de Natal. Eles conseguiram fazer isso, né? Fazer uma apresentação de Natal sem mencionar Jesus nenhuma vez. Ora, não é isso que nós estamos vendo no mundo ocidental, né? A troca do motivo maior, que é Jesus Cristo, por outras coisas, Papai Noel, árvores, etc, etc. Tá? Não deveríamos esperar muito de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Não deveríamos esperar muito de pessoas que não vivem para Jesus Cristo, que não têm um relacionamento com Jesus Cristo. Então, o que sobra é fazer uma festa na base da tradição e na base das compras, de tudo que movimenta-se em termos comerciais, né? Festa da família, como tem sido tratado em alguns lugares, é o que resta. Mas nesta noite em que nós rendemos graças ao Senhor pelo nascimento do seu Filho, é uma boa ocasião para nós pensarmos no que é Jesus para nós. O que é Jesus para nós? O que esse nome significa para você? O que o nome de Jesus significa na tua vida? Ora, a Bíblia inteira nos mostra quem é Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Desde o Gênesis você já tem profecias. A primeira, o proto-evangelho, né? A primeira menção ao evangelho, Gênesis 3,15, a promessa de que do descendente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, de Gênesis até Malaquias, você tem promessas apontando para o Messias, para Jesus Cristo, promessas muito específicas, não é? Em Isaías nós temos quase que um quinto evangelho, como alguns dizem, tamanha a realidade do que nós temos em Isaías. E no Novo Testamento a consumação, o próprio Cristo nos primeiros capítulos dos evangelhos, encarnando-se, as notícias, né, da gravidez de Maria e tudo o que aconteceu para que Cristo viesse. Então a Bíblia inteira fala sobre Jesus Cristo, Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro da revelação. Eis um exemplo, aqui em Isaías capítulo 9, num texto escrito 700 anos antes de Cristo nascer, 700 anos antes de Cristo nascer, nós já temos uma profecia apontando para Jesus de forma muito clara. Nesta época, e nós já estudamos, né, o período do cativeiro babilônico aqui na igreja, o povo de Deus estava sofrendo, estava em exílio, em escravidão, foi um período de trevas, de desespero, e o profeta, levantado por Deus, aponta para uma grande luz que viria iluminar, uma grande luz que traria salvação final à terra.
nasceria um menino, e este menino seria tão glorioso, que a descrição dele não cabe em um nome apenas, mas são precisos, ou é preciso que a descrição seja feita em 4 nomes, em 4 títulos, ou em nomes adjetivados, porque a maravilha deste Redentor que virá não cabe em um nome apenas. Por isso ele é descrito com 4 nomes, e tal qual um diamante que tem vários lados e várias facetas, cada nome destes 4, ou cada título desses 4, apontam para uma faceta diferente e gloriosa deste menino que nasceria, e que seria a salvação não apenas para o povo que estava em trevas, que viu grande luz, mas que seria uma salvação para a humanidade, seria luz para os gentios, como Isaías fala mais adiante no livro. É sobre estes nomes que nós podemos meditar nesta noite, os nomes do nosso Redentor Jesus Cristo, estes 4 títulos que são repletos de significado. Vamos ao primeiro. Este menino que nasceria já é chamado de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. O conselheiro era uma figura bastante própria daquele período do Antigo Testamento. Os reis, eles se ladeavam de conselheiros, geralmente homens mais velhos, né? Especialmente quando o rei era muito jovem, ele tinha conselheiros mais velhos para auxiliar este rei nas suas decisões. Então, quando você falava de um conselheiro nos tempos bíblicos, era uma figura muito clara na cabeça do povo. Era alguém que estava do lado do rei para ajudar o rei, geralmente um homem de cabelos brancos, que já tinha muita experiência e tinha ali totais condições de auxiliar o rei. Não é um termo desconhecido nos nossos dias, né? Grandes empresas têm os seus conselheiros também, os seus conselhos, não é? O conselheiro era alguém com muita sabedoria. Agora, este menino que nasceria, o Messias, ele não era apenas um conselheiro, mas ele era um maravilhoso conselheiro. Ele era um conselheiro com total sabedoria. Ele era um conselheiro muito acima de conselheiros humanos. Mais à frente do livro, Isaías vai elucidar ou vai trazer mais luz sobre como será este conselheiro. Por exemplo, no capítulo 11, verso 2, ele escreve: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Em Isaías 28, verso 29, ele escreve: também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Mas vamos aos fatos. Será que essa sabedoria esteve presente mesmo no ministério de Cristo? Será que ela se confirmou? Com absoluta certeza. Na verdade, Jesus era uma pequena criança quando ele já teve contato com a sabedoria por conta da visita dos magos, a visita dos sábios, não é? Na nossa versão aparece como sábios ou como magos, mas estes eram os chamados magi. Os magi eram homens, era uma classe de estudiosos das estrelas no Oriente, na região ali da Babilônia, atual Iraque, de homens que viviam estudando as estrelas. Era a classe dos magi, né? M-A-G-G-I no original, que foi vertido para magos ou para sábios, né? E estes homens passavam a vida fazendo mapas das estrelas e analisando os céus. Não é sem propósito, ou não é por acaso, que foram eles os únicos que viram a estrela diferente, a estrela que conduzia ao nascimento do Messias. Ora, ver uma estrela diferente, por si só, não conduziria ao Messias. A estrela deveria estar associada a uma profecia, e estava. A estrela, ela era o cumprimento de uma profecia de Números, capítulo 24,
que falava sobre uma estrela que anunciaria o Messias. A grande questão é como é que esses homens do Oriente, da Babilônia, tiveram acesso a essa profecia? Tudo indica herança dos escritos de Daniel. Os irmãos se lembram como Daniel teve um longínquo ministério profético na Babilônia. Subia imperador, caía imperador e Daniel permanecia. Foi um homem de grande influência. E Daniel escreveu, nós temos o livro de Daniel aqui, e Daniel fez discípulos e teve uma grande influência. Então os estudiosos creem que foi pelos escritos de Daniel que homens ali na Babilônia tiveram acesso a profecias do povo de Israel. E esses homens, estudando as estrelas, quando perceberam uma estrela diferente, eles viram as suas anotações, compararam com a profecia e disseram: é de fato a profecia, o Messias está chegando. A Bíblia não diz que eles eram 3, a Bíblia diz apenas que eles eram sábios, magos. A tradição romanista deu o número 3 para eles, mas há tradições que falavam em 12, 18 sábios. Não eram reis também, eram apenas sábios. Depois confira na tua Bíblia. Uns magos, não fala o número, e muito menos que eles eram reis. Eram apenas uns sábios, uns magos, que olhando para os céus, identificaram a estrela da profecia. Ora, olhando para a infância de Cristo ainda, um pouco maior, nós temos o registro de que o menino se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Cristo crescia em sabedoria, crescia em graça, crescia em estatura diante de Deus. Quando nós avançamos um pouco e chegamos aos 12 anos de idade de Jesus Cristo, nós vamos encontrá-lo em Jerusalém, um ano antes de fazer a cerimônia que marcava o início da maturidade espiritual de qualquer garoto em Israel, o chamado Bar Mitzvah, que seria o filho da aliança, o filho da lei. Aos 13 anos era feita esta cerimônia. Jesus foi aos 12, os seus pais o levaram aos 12, todo ano os pais iam para Jerusalém, e dessa vez ele estava lá aos 12 anos, e os pais retornaram, e no meio da viagem de volta perceberam que Jesus não estava entre eles. Era muito comum naquela época as crianças irem agrupadas em viagens grandes, os adultos, os homens irem agrupados conversando, as mulheres conversando. Então numa viagem a pé que duraria alguns dias, as pessoas se agrupavam e iam conversando, cantando, especialmente na ida. Por isso que a princípio eles acharam que Jesus estivesse com as outras crianças da mesma idade. Mas chegou um momento, possivelmente quando foram dormir, perceberam que Jesus não estava entre as outras crianças, retornaram para Jerusalém e encontraram Jesus onde? No templo, fazendo perguntas impressionantes aos doutores da lei e dando respostas impressionantes também. Note que Jesus, aos 12 anos de idade, ele já era alguém sábio diante dos doutores da lei. Maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro. Passa-se o tempo e nós entramos no ministério de Cristo aos 30 anos de idade. E a sabedoria, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento acompanham o maravilhoso conselheiro. Marcos capítulo 6 registra, por exemplo, a reação das pessoas ao ouvir Jesus. Marcos 6:2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Note que não apenas os milagres impressionavam, mas a sabedoria de Cristo impressionava as pessoas. Cristo, quando explicava as Escrituras, ele falava com uma autoridade que não tinham os escribas e fariseus. Falava como quem tinha autoridade. Era uma sabedoria encarnada, maravilhoso conselheiro. Paulo se refere à sabedoria de Cristo nestas palavras, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria
de Deus. Ora, lembremos-nos das armadilhas que Jesus escapou quando ele estava no seu ministério. A sabedoria com a qual ele escapou destas armadilhas. Uma das armadilhas foi quando levaram uma mulher em flagrante adultério, sem o homem, só a mulher, para Jesus. E qual era a armadilha? A armadilha é que se Jesus dissesse: apedrejem esta mulher, ele estaria violando a lei dos romanos, porque naquela época só quem tinha o direito de tirar a vida com uma punição eram os romanos. Isso não estava mais na mão dos judeus. Agora, se Jesus dissesse: não façam nada com esta mulher, ele estaria violando a lei de Moisés, que recomendava que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. Então, os homens que levaram aquela mulher para Jesus não estavam preocupados com a vida daquela mulher, nem com a justiça de Deus. Tanto é que deixaram o homem, que possivelmente era amigo deles, escapar, não é? Eles levaram ali para pegar Jesus numa armadilha. Se Jesus dissesse: apedrejem-na, matem-na, os romanos o enquadrariam. Se ele dissesse: não façam nada, os judeus diriam: está quebrando a lei de Moisés, é um pecador. Qual foi a saída de Jesus? Diz o texto que ele, escrevendo na terra, disse: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. E o evangelista narra que do mais velho até o mais novo, eles foram deixando ali as suas pedras e saíram. Outra armadilha que fizeram para Jesus está em Lucas 20, quando perguntaram a Cristo se era lícito pagar imposto a Roma. E por que essa era uma armadilha, meus irmãos? Porque se Jesus dissesse: é claro que é lícito pagar imposto aos romanos, ele estaria traindo os seus conterrâneos, os seus compatriotas, dando apoio aos invasores. E se ele dissesse, por outro lado, não é lícito pagar imposto a estes invasores, ele poderia ser preso na hora e levado em prisão, porque ele estaria se rebelando contra a autoridade romana. Então aquilo era uma armadilha. E como é que foi que o maravilhoso conselheiro saiu desta armadilha? Ele pediu uma moeda e perguntou: de quem é esta efígie e essa inscrição? De quem são essas imagens na moeda? E alguém disse: de César. E Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nessa resposta maravilhosa, eles não tiveram com que acusá-lo. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi de fato e ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é aquele no qual estão escondidos todas as riquezas e os mistérios da sabedoria de Deus. De forma que, se você nesta vida está precisando de sabedoria, você pode recorrer ao nosso Deus, você pode recorrer a Jesus Cristo, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. É aquele que tem ensinos preciosos, ensinos que conduzem à vida eterna. Não estamos tratando de conselhos para você ter uma renda melhor, ou conselhos para você ser um melhor profissional. Os conselhos de Jesus, do maravilhoso conselheiro, são conselhos que conduzem à vida eterna. Ele é aquele que tem os caminhos para a vida eterna. Ele é o maravilhoso conselheiro. O segundo título que lhe é dado é de Deus forte. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Este título mostra que o menino que nasceria, ele não seria apenas humano. Ele é chamado de Deus forte. E este versículo é uma pedra no sapato para aqueles que não acreditam em Jesus como Messias, como os judeus ortodoxos, aqueles que não creem em Cristo, né? Porque Jesus cumpriu esta profecia, e a profecia fala que este menino será Deus forte. Ele não será um menino humano, ele não será um homem apenas, ele é chamado de Deus. O Messias que viria
ele seria homem e Deus ao mesmo tempo, como de fato o foi. Ele é Deus forte. E não é a primeira vez que Isaías toca neste tema. No capítulo 7 anterior, verso 14, ele chama o Messias de Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, olhando para a vida de Cristo, nós também não temos dúvida quanto a este ponto. Primeiro, porque a sua concepção, ela foi totalmente no poder de Deus, no poder do Espírito. Lucas registra no capítulo 1, verso 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Está falando para Maria. O poder do Altíssimo envolveu de tal forma Maria, que um ente santo pôde nascer no seu corpo pecaminoso, porque a Bíblia em nenhum lugar diz que Maria era santa, que Maria não tinha pecado. E o cântico de Maria que ela fez revela que ela era pecadora, quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é santo não precisa de um Salvador. Quando Maria diz que ela tem um Salvador, Salvador do quê? Do pecado. É porque ela reconhece que ela é filha de pecadores e ela também tem pecado. Mas o Espírito Santo envolveria Maria de uma forma que ela daria à luz a um ente santo e não morreria, porque qualquer criatura pecaminosa, tendo contato com um ente santo nascendo dentro de si, não suportaria, morreria. Mas o Espírito Santo envolveu Cristo para que ele nascesse sem pecado e para que Maria fosse preservada também na sua pecaminosidade. Houve uma operação de poder ali. Pela primeira vez na história, nasce uma criança sem o envolvimento do homem. É o Espírito Santo quem fecunda a pessoa divina humana, Cristo, no útero de Maria. Sobre Cristo estava o poder do Espírito. Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a vizinhança. E esse poder do Deus forte se manifestava, por exemplo, na expulsão de demônios, não é? Lucas registra no capítulo 4 também: todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois que com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Jesus não precisava gritar com demônios, ele apenas dizia: sai, e o espírito saía, fosse um ou fosse uma legião. Jesus curava com poder. Diz o texto em Lucas 5:17: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, de Judá e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus curava cegos de nascença, paralíticos de nascença, e ele curava de uma forma tão poderosa que alguém que nunca tinha andado na vida, por exemplo, não precisava fazer uma fisioterapia, saía andando, saía pulando. Ele curava de uma forma plena, cheio de poder. Deus forte, Deus forte. Lucas 6,19: todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e ele curava a todos. Em uma sociedade com pouquíssimos recursos médicos, a medicina engatinhava. Em uma sociedade em uma taxa de vida, né, muito pequena, as pessoas morriam. Jovens, aqueles que duravam, eram poucos, né, porque doenças que hoje para nós não são perigosas, mas naquela época acabavam com tribos inteiras, com cidades inteiras.
Era de fato uma sociedade com muitos doentes, e Jesus curava aqueles que apareciam. Os milagres que Jesus ressuscitou, aliás, os milagres que Jesus realizou, mostraram o grande poder do Deus forte. Hoje, meus irmãos, quem tem condições de reproduzir os milagres de Cristo? Como que alguém hoje conseguiria transformar água em vinho, por exemplo, ou fazer um cego que nunca viu voltar a enxergar? Talvez usando recursos médicos, mas como Jesus fazia, dizendo: haja luz, veja, e o cego voltava a enxergar, ou mudos a falar, ou surdos a ouvir. Quem hoje, ou que tipo de ciência conseguiria fazer isso? É o poder do Deus forte, nós podemos confiar. E o maior milagre que ele fez, o maior sinal que ele fez, foi permanecer na morte durante 3 dias e ressuscitar. Quem conseguiu fazer isso? Ficar 3 dias morto e ressuscitar. O grande sinal. Por isso que nós não precisamos de sinais mais de Deus, porque o grande sinal nos foi dado. A semelhança de Jonas, Cristo fala sobre isso. Quando pedem sinais para ele, ele fala: nenhum sinal será dado, senão o de Jonas, que permaneceu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, referindo-se aos 3 dias que ele permaneceria no ventre da terra. Este é o Deus forte. Em terceiro lugar, ele é Pai da eternidade. O menino que nasceria seria possuidor da eternidade. Este Messias aplicaria a eternidade ao seu povo, e foi exatamente o que Cristo fez conosco. Ele atribuiu a nós a eternidade. Em Mateus 19, 29 nós lemos: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. João 6,47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem é esse que pode nos dar a vida eterna? Ele é o Pai da eternidade. Ele pode, e só Ele pode nos atribuir vida eterna. João, na primeira epístola, capítulo 5, verso 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E alguns versículos depois: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim, o Pai da eternidade é Jesus Cristo, é aquele que pode colocar a vida eterna no nosso coração, pode nos tirar da morte eterna e nos trazer para a vida eterna, porque Ele é o Pai da eternidade. Certa vez eu ouvi a história de um religioso, um padre, que no leito de morte não sabia para onde ia. Quem contou essa história para mim foi um pastor na minha adolescência, e esse pastor disse que teve acesso a um padre com quem ele tinha amizade, e o padre estava no leito de morte, e ele perguntou para o padre: o senhor sabe para onde vai? E o padre estava desesperado, porque não sabia o que ia encontrar ali, depois da passagem da morte. E o pastor que me contou isso contava com muita tristeza, porque aquele religioso passou a vida inteira dedicado à religião, uma religião errada, sabemos, e no final da sua vida não tinha a certeza mais básica, que é a certeza da salvação. Os irmãos, quem está em Cristo está com o Pai da eternidade. Aquele que nos atribui a vida eterna pode ter certeza, nós podemos ter certeza da salvação. E por fim, o quarto título, ele é Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. O nascimento do menino prometido traria aquilo que o povo mais queria, que era a paz. Não paz no sentido de ausência de guerra, nós já falamos sobre isso aqui na igreja, não é?
paz, no sentido bíblico, é um sentido de felicidade, de harmonia em todos os relacionamentos, é o shalom, né? Felicidade, harmonia em todos os relacionamentos. No texto que nós estamos analisando, né, os versículos anteriores, há várias menções às cidades daquela época. No verso 1, por exemplo, é dito sobre Zebulon e Naftali. Observe: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Pois esta terra que estava aflita e em obscuridade, nas trevas, cuja promessa diz que estas terras serão gloriosas, estas terras são justamente a região da Galileia, onde Jesus Cristo manifestou o seu ministério, onde Cristo, que é a luz do mundo, mostrou a grande luz àqueles que o seguiam. Note como essa profecia é cumprida, e Mateus percebe isso, divinamente inspirado, registra: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observe que as profecias que foram dadas aqui poderiam parecer ao povo ali na Babilônia que eles veriam aquilo, mas eram profecias que estavam apontando lá na frente, não para uma salvação dos babilônios, mas para a salvação do reino das trevas, uma salvação muito maior. A luz que viria, não viria apenas sobre Israel na Babilônia, mas viria sobre o Israel espiritual, beneficiando todo o povo de Deus. A partir de Jesus Cristo, essa vinda traria luz ao mundo, e Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então note que a profecia apontava para Cristo, e Cristo mesmo disse, inaugurando este reinado do Shalom, este reinado da paz: se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino da paz, o reino da reconciliação chega com Jesus Cristo, e nós já estamos neste reino. Paulo aos Colossenses: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E o escritor aos Hebreus 12, 28: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Cristo então é o príncipe da paz, é aquele que não veio nos trazer ausência de guerra, mas ele veio nos trazer o shalom, a reconciliação com Deus, a completude da paz nos nossos relacionamentos. Quando nós estamos em Cristo, meus irmãos, os nossos relacionamentos são acertados, eles são arrumados, o casamento entra nos eixos, a educação dos filhos entra nos eixos, a vida profissional entra nos eixos, tudo vai se arrumando como engrenagens que vão se encontrando e vão sendo arrumadas. Veja, Cristo não veio para que nós tivéssemos um casamento bom ou uma vida profissional boa. Cristo veio para nos dar a vida eterna. Cristo veio para nos dar a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Mas o reflexo de nós estarmos em Cristo, tendo a salvação, faz com que todas as áreas da nossa vida se encaixem. E há um reflexo para todas as áreas. Por quê? Porque viver para Cristo não é apenas uma, digamos,
você tornar-se sócio de um clube, você escrever um nome nos cadernos da igreja, é você viver para Cristo 24 horas por dia. Então, automaticamente, quando você começa a viver e obedecer a Cristo, você vai ter mudanças no teu casamento, automaticamente, você vai ser uma pessoa melhor. Se você leva os ensinos de Cristo para o teu casamento, você vai ser uma pessoa mais amorosa, mais paciente, mais perdoadora, com mais longanimidade. Tudo que nós temos aprendido sobre Jesus Cristo, o casamento vai melhorar. Se você está em Cristo de verdade, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um profissional melhor, porque a tua relação com Cristo aplicada no teu lado profissional vai fazer com que você não esteja no trabalho para ganhar dinheiro, trocando o teu tempo por salário. Vai fazer com que você esteja no teu trabalho para glorificar a Deus, para glorificar a Cristo. E isso de imediato vai te tornar um profissional melhor. Você não está ali pelo dinheiro, você não está ali por causa do teu chefe, você está ali para glorificar a Deus na tua vida. Então, meus irmãos, quem está em Cristo tem a salvação eterna e, por consequência, a sua vida vai sendo arrumada em todas as áreas. Na educação dos filhos, por exemplo, eu fico me perguntando como é educar um filho nos dias de hoje sem ter os princípios da palavra de Deus. Os pais estão perdidos por aí, perdidos, porque sem a Bíblia, meus irmãos, com a Bíblia já é difícil educar filhos, educar pecadorzinhos, não é? Imagine sem os referenciais da palavra. É por isso que os pais sem Cristo estão perdidos, buscando psicólogos, psiquiatras profissionais, terapeutas, não é? Porque eles estão perdidos. Mas quando você está em Cristo, aí você tem acesso à palavra de Deus, aos princípios eternos, e aí sim você tem as diretrizes, não é? Para que você consiga, com muita luta, é claro, mas ir no caminho certo. É assim que se educa um filho. Então, o príncipe da paz, o príncipe do Shalom, além de nos colocar em paz com Deus, nós que outrora éramos inimigos, ele faz o Shalom na nossa vida de uma forma geral. Ele faz com que os relacionamentos sejam restaurados. Isso é uma bênção, meus irmãos, é uma bênção. Concluindo, quem é Jesus para você? O que este nome significa na tua vida? Nós vimos que Ele é maravilhoso conselheiro, e se você está nesta vida errando, quebrando a cara, batendo cabeça, você precisa de Cristo, você precisa do maravilhoso conselheiro para dar um rumo na tua vida. Nós vimos que Ele é Deus forte, e talvez haja coisas na tua vida que você já percebeu, não consegue arrumar sozinho. Você precisa do Deus forte na tua vida. Você precisa. Nós vimos que Ele é o príncipe da paz. Ele é o restaurador do Shalom. E talvez a tua vida esteja uma bagunça neste momento. E como você precisa do príncipe da paz para restaurar os teus relacionamentos, para colocar o teu casamento em ordem, a educação dos teus filhos em ordem, tua vida profissional em ordem. Ele é o príncipe da paz. E Ele é o Pai da eternidade, o Pai da eternidade. E eu encerro com esta: talvez a tua vida esteja numa correria tão grande que você nem tenha pensado em morte, não é? Talvez você ainda tenha aquela ideia de que morrem apenas aqueles que têm certa idade. Mas, meus irmãos, e nós vimos isso nessa pandemia, né? Criança morre, adolescente morre, jovem morre, meia idade morre. Então pense em como é que está a tua vida. Se você morrer hoje, você tem certeza? Ou você está como aquele religioso que
passou a vida inteira ouvindo sobre as coisas de Deus, mas no final da vida não tinha certeza nenhuma. Cristo é o Pai da eternidade. Em Cristo você pode ter a certeza. Renda-se a Cristo, renda-se, ajoelhe-se, entregue o teu coração a Cristo, porque Ele é o Pai da eternidade, você estará seguro com Ele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Renda-se a Cristo, pare de lutar e você terá a certeza da salvação. Eu termino com um poema belíssimo, escrito por um pastor chamado John Haggai, sobre quem é Jesus Cristo. Ele diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo incomparável. Os personagens de destaque na história perdem a importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento de todas as profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos, Ele é a vox humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio dos vales. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é a boas novas de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral que nos dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é o Cristo, Ele é o incomparável. Louvado seja o nosso Senhor, meus irmãos. Nesta noite, nós nos lembramos do seu nascimento, da sua encarnação. Mas saiba que, mais do que ter nascido, Ele viveu uma vida inteira cumprindo a justiça divina e Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos a salvação eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Renda-se a Cristo, entregue o teu caminho a Cristo e você terá os benefícios da sua obra, os benefícios incomparáveis da tão grande salvação que nos é anunciada nas Escrituras. Que Ele seja louvado, que Ele nos abençoe. Amém.